Saia da mediocridade mudando a sua mente. Bom, o primeiro ponto que eu quero abordar é a questão da pausa mental, que ela é muito importante para o nosso reset, ela é muito importante para você reconfigurar o seu cérebro. Porque o que acontece? Em meio de muitas turbulências, em meio de muitas coisas, em meio de muitas responsabilidades e situações que acontecem na nossa vida que a gente precisa resolver, é importante você fazer uma pausa mental. Uma pausa mental que faça o seu cérebro descansar. O descanso é muito importante. Por quê? Porque isso alivia o seu cérebro e o prepara para mais um dia, para mais um desafio, para mais uma situação. Isso significa que a vida, em tudo que você faça, tá? A vida é feita de ritmo e não de velocidade. Porque quando você atinge a questão de velocidade, você, conforme o tempo, vai desistir, conforme o tempo você vai parar, conforme o tempo você não vai manter continuidade naquilo que você quer. Por quê? Porque velocidade atrapalha você a longo prazo. A velocidade, ela é sua inimiga a longo prazo. Todos nós que queremos evoluir, logicamente o longo prazo tem que estar ao nosso favor. Já o ritmo é quando você faz as coisas da forma correta, mas no seu tempo, que é isso que é necessário para você não causar um estresse na sua mente e ao mesmo tempo você conseguir chegar no seu objetivo final. Porque vamos supor, tá? Se eu te dou a tarefa de você ler um livro, só que eu não digo para você, eu só falo para você, olha, você tem que ler essas 100 páginas desse livro. Só que eu não falo para você a forma que você deve ler. Você pode ler lendo às 10 horas hoje e acabando com o livro hoje mesmo, ou você pode se organizar e dividi-lo em etapas todos os dias, 1 hora por dia, 30 minutos por dia, 15 minutos por dia, que seja. Tá? Então o que acontece? Se você separar em ler o livro nas 10 horas só hoje, provavelmente você vai entrar num processo de um burnout, né? Você vai, o seu cérebro vai praticamente explodir. Você vai ter o descontrole do seu cérebro. Por quê? Porque a vida não é feita de velocidade, sim de ritmo. Então, ou seja, quando você decide ler o livro por 10 horas, você está focando na velocidade. Nossa, eu quero terminar isso aqui logo, tenho que terminar essa tarefa. Mas quando você foca em separar 15 minutos de todos os dias, você lê 15 minutos aos poucos, todos os dias, mantendo a constância, certo? Você fortalece a questão de ritmo. E aí sim você vai conseguir concluir essa tarefa. Aí sim você vai conseguir realmente confirmar essa tarefa e colocá-la como tarefa cumprida. Tem até uma questão, uma frase, eu não me lembro de quem agora, mas é uma frase ótima e excelente para a gente refletir. Que ela fala assim: a excelência nada mais é do que um amontoado de pequenos comportamentos que nada tem de extraordinário. O que significa isso? Comportamentos que nada tem de extraordinário? Bom, é simplesmente pequenos comportamentos que muitas pessoas não dão valor e que realmente dão resultado, certo? Menos é mais nessa situação. Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, estudos mostram que se você parar e ver um filme de um atleta, da rotina de um atleta, nos primeiros minutos você já vai dormir. Por que nos primeiros minutos você já vai dormir? Porque a vida de um atleta, entre aspas, é entediante. Por quê? Porque ele repete sempre as mesmas coisas todos os dias. Então, ele acorda, come, treina, descansa. Acorda, treina, come, descansa. Acorda, treina, come, descansa. Acorda, treina, come, descansa. Todos os dias ele faz isso. Automaticamente na sua cabeça, no seu cérebro, isso vai se tornar inteligente. Nossa, essa vida desse cara não tem nada de extraordinário. Poxa, como é que esse cara conseguiu chegar até onde ele chegou hoje, sendo que não tem nada de extraordinário? Aí que está o segredo. A vida é muito mais simples do que você pensa. Não tem, questão de comportamentos não tem nada de extraordinário, pessoal. É só vocês definirem uma rotina e repeti-la ela por um tempo indeterminado. Você vai ter um resultado. Certo? Então, questão de, eu quero me desenvolver em leitura. Poxa, não tem nada de extraordinário em você se desenvolver. Tu não precisa comprar um curso de 10 mil reais, 20 mil reais para conseguir se desenvolver em questão de conhecimento através da leitura. Simplesmente você pegar um livro que vai te beneficiar perante aquilo que você quer e estudá-lo todo dia, ler ele todos os dias. Pronto.
Comportamentos que nada tem de extraordinário. A repetição é a chave, a repetição vai te levar à excelência. Essa é a verdade. Você repetir, repetir, repetir. Quanto mais você repetir, mais conhecimento você vai ter, mais clareza você vai ter e mais você vai conhecer aquilo que você está fazendo. Então, ou seja, você vai, conforme o tempo, se tornando um expert naquilo, um especialista naquilo. Então, é muito importante ressaltar esse ponto para vocês, tá? Questão de reset mental é muito mais na questão de menos velocidade e mais ritmo, certo? E nessa questão de menos velocidade e mais ritmo, eu já estou impondo, eu já estou colocando, tá? Estabelecendo para você a questão do descanso, tá? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que, Nathan, eu tenho uma vida complicada, uma vida muito rápida e muitos trabalhos para fazer. Primeira coisa que eu quero te perguntar, quem te deu tanto trabalho assim? Quem te falou que você deve fazer tanto trabalho assim para você ter sucesso? Quem te falou que você deve prejudicar o seu sono para trabalhar mais porque assim você vai ter sucesso? Não existe isso. Tem pessoas na internet que falam, eu vejo várias frases assim, nossa, enquanto eles estão dormindo, eu estou trabalhando. Não, velho. Enquanto eles estão dormindo, eu também estou dormindo. Aí que tá o ponto. Enquanto eles estão dormindo, você também deve estar dormindo. Porque a valorização do sono é a primeira coisa. Por quê? Porque a vida é sobre ritmo, não sobre velocidade. Então, ou seja, não adianta de nada você anular o seu sono, dormir só 2 horas por dia para trabalhar mais, porque assim você vai estar à frente das outras pessoas. Primeira coisa, a vida não é sobre competir com os outros, e sim competir com você mesmo, ou seja, com o seu eu do passado, certo? E segunda coisa, você prejudicar o seu sono só vai te prejudicar. Só vai te prejudicar, não vai fazer você evoluir eternamente, não vai fazer você ter a vida de sucesso. Por quê? Porque você está destruindo a sua saúde mental, você está destruindo o seu cérebro, a sua mente completamente. E, logicamente, quanto mais você destruir, mais tempo você vai demorar para reconstruí-la novamente. Tem uma frase muito boa que é o seguinte: se você está num trem e você está sentindo que passou da estação que você quer descer, desça logo desça logo na próxima. Porque quanto mais longe, mais caro você vai pagar para voltar. É sobre isso, certo? Então é sobre raciocínio, pessoal. É sobre cuidar da saúde mental, é sobre dar um descanso. Quando você tiver num trabalho constante, seja lendo, seja escrevendo, seja estudando, qualquer algo do tipo, um grupo de network, fazendo um curso, fazendo um treinamento, algo do tipo, quando o seu cérebro pedir descanso, quando você se sentir morto mentalmente, cansaço mental, que é muito mais, muitas pessoas não entendem, mas o cansaço mental, ele é muito mais forte do que o cansaço físico. Quando você sentir isso, descanse. Descanse. Pare e descanse. Para assim você conseguir manter o ritmo no próximo dia. Então, coloque um descanso na sua vida, estabeleça um descanso, estabeleça uma pausa mental no seu cérebro. O segundo ponto é a questão de prioridades. Bom, talvez você esteja com esse seu problema, esse seu transtorno mental por conta de você não saber claramente as suas prioridades, as coisas que você quer almejar perante a vida. E lembrando que a questão de prioridades tem muito a ver com os seus valores, com a sua essência, certo? Então, provavelmente a sua prioridade ela vai estar associada a quem você é, a sua identidade. Então, qual a sua prioridade hoje em dia? A sua prioridade é melhorar a vida da sua família? A sua prioridade é melhorar a vida dos seus pais? A sua prioridade é melhorar a sua vida, desenvolver a sua vida? A sua prioridade é dar uma vida melhor para os seus filhos ou para os seus futuros filhos? Qual é a prioridade de vocês? É muito importante você saber essa questão de prioridade, porque prioridade nada mais é do que uma certa motivação para você continuar aquilo. Muitas pessoas pensam que motivação é entusiasmo. Não. Motivação é você ter um motivo para agir, é um motivo para fazer algo. Entusiasmo é você estar feliz no momento, momentaneamente, e depois que aquele momento passar, você voltar à mediocridade, voltar a ser triste. Lembrando que o termo mediocridade vem da questão da média, ou seja, você ser igual aos outros. Vamos lá. Você precisa ter uma prioridade, porque isso vai gerar uma motivação para você agir, ou seja, um motivo para você agir perante qualquer situação, perante qualquer desafio que aparecer na sua vida. Então, ou seja, poxa, tem um desafio ali muito complexo, muito complicado para você resolver.
Só que, ao invés de você desistir, você vai se lembrar do motivo da prioridade que você tem. Então, ou seja, é muito importante você estabelecer uma prioridade na sua vida. Poxa, a prioridade é melhorar a minha vida, é melhorar meu patamar financeiro, a prioridade é melhorar a vida da minha família. Então, sempre quando você tiver um desafio, você vai se lembrar disso. E automaticamente você não vai entrar nessa questão de transtorno mental, porque você vai saber a sua prioridade, você vai ter clareza perante a sua vida. E quando nós temos clareza, tudo melhora, tudo evolui, tudo se encaixa perfeitamente em cada local, certo? A gente tem uma tríade, né, que são um triângulo, saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Quando você tem essas três coisas, você praticamente realizou por completo sua vida, tá? Você atingiu um patamar elevado, tá? Isso eu tô falando de tríade, eu não tô falando de questão de, nossa, sonhos, prioridades, etc. Então é muito importante você definir as suas prioridades, porque talvez esse seja um dos motivos que você esteja com esse transtorno mental, você esteja com a sua cabeça meio zoada. Por quê? Porque você talvez não definiu uma prioridade para você mesmo, você não definiu algo bom para você mesmo, você não definiu clareza na sua vida, então automaticamente tudo em banana, tudo fica complexo de resolver, certo? Fica muito complexo de resolver porque, poxa, tu não tem uma prioridade, é muito mais viável, lógico, pelo sentido ruim, mas é muito mais viável você entrar numa questão de depressão ou algo do tipo, porque você não tem nenhuma clareza sobre a sua vida. Você mal sabe quem você é, porque você não definiu uma prioridade, uma própria motivação para você fazer as coisas que você tem que fazer. Então, faça esse reset, mas ao mesmo tempo defina a prioridade para você, para a próxima vez você se preparar, ou se você ainda não tem esse reset, para você já ter esse insight e essa consciência e já definir prioridade para você anteceder, né, pré-visualizar e não ter esse problema mental. A dica que eu dou para vocês, faça uma lista da prioridade de vocês, tanto em questão de desenvolvimento pessoal, tanto em questão de desenvolvimento profissional. E dentro disso, você vai se aprofundar e você vai separar isso como meta, na verdade, prioridades de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, curto prazo é até 2 anos, médio prazo é de 2 a 5 anos e longo prazo é de 5 a 10 anos. Então, você vai definir uma prioridade para você. Então, poxa, curto prazo, prioridade para mim, curto prazo é conseguir um emprego melhor ou conseguir me desenvolver melhor nas questões dos meus hábitos para me tornar uma pessoa melhor. Aí, a médio prazo, depois que você já conquistar a vida, uma vida melhor do que você já tem. Poxa, a minha meta de médio prazo é elevar o patamar da minha empresa para melhor. Poxa, a minha meta de longo prazo é tornar a minha empresa conhecida internacionalmente. Então, ou seja, você vai, né, priorizar a curto, médio e longo prazo. Isso vai dar mais clareza para você e automaticamente vai facilitar a sua ação, o seu pensamento perante aquilo que você quer na sua vida. Terceiro ponto, reavaliação de metas. Bom, agora com as suas prioridades feitas, agora com as suas prioridades resolvidas, você vai redefinir, você vai melhorar ou se não criar as suas metas, certo? Metas, muitas pessoas confundem metas com objetivos, né? Mas é muito diferente. Meta é maior do que objetivo. Objetivo tem mais a ver com pequenas coisas, mas a meta sempre é maior. Então, ou seja, quando você decide no mercado, você percorre por várias ruas. Então, esse é o objetivo. O objetivo é passar pela rua tal, a rua 2, a rua 3, a rua 4 e chegar no mercado. Mas qual é a meta final? A meta é chegar no mercado. Os objetivos é passar pelas ruas. Então, ou seja, a meta, vocês entenderam com esse exemplo. A meta é maior do que o objetivo. Você deve definir metas para sua vida. E, logicamente, eu indico para vocês que vocês separem também a mesma questões de metas com as questões de prioridades. Então você vai definir a curto, médio e longo prazo, tá? Mas metas, vou avisando para vocês, metas geralmente têm a ver mais com longo prazo, certo? Ela não é muito para curto. Talvez você consiga achar uma meta para curto, mas eu indico para vocês mesmo definir a longo prazo, uma meta de longo prazo. Porém, tem um ponto muito, muito importantíssimo para você entender sobre essas questões de metas. Essa meta é importante para você colocá-la a longo prazo, por quê? Para você ter clareza daquilo que você quer no futuro.
Porém, você não pode vivenciar o seu futuro, você deve vivenciar o seu presente. Por quê? Quando você vivencia a sua meta futura, isso lhe causa ansiedade, certo? Então, a ansiedade é prejudicial por seu sucesso a longo prazo, porque pessoas ansiosas desistem e pessoas que desistem não conseguem sucesso. Então é muito importante você ter essas metas, mas ao mesmo tempo você dá uma relaxada, não vivenciá-la, vive o seu presente, vive o seu agora, vive o que você deve fazer agora para chegar na sua meta final, mas não fique lá na meta final. Saiba o que você quer lá no futuro e deixa lá. Deixa aquela sua meta final de futuro lá, deixa ela parada lá e vivencie aqui o seu presente, onde você deve formatar, deve formar para chegar aqui no seu futuro, na sua meta final. É muito importante você definir isso para você ter clareza, certo? E simplicidade na sua jornada, mas não para você vivenciá-la, porque senão isso vai gerar ansiedade em você mesmo. Outro ponto para você entender também é que nas questões de metas, você refletir sobre o seu comportamento de hoje, os seus hábitos de hoje, as suas ações, o que você faz hoje tem a ver com aquela meta final? Porque se não tiver a ver com aquela meta final, não tem maior sentido você ter aquela meta ou não tem maior sentido você é, estar utilizando o seu tempo de uma forma errônea, de uma forma errada, porque senão você vai estar desperdiçando o seu tempo, jogando fora o seu tempo, porque, por exemplo, se a sua meta final é, nossa, se tornar uma grande pessoa em questões de disciplina, se tornar uma pessoa totalmente disciplinada. Porém, o que você faz hoje não tem nada a ver com o que uma pessoa disciplinada faz, não adianta de nada. Você vai estar perdendo o seu tempo e a sua meta vai estar indo rio abaixo. Então, o que acontece? Os seus hábitos, o seu comportamento de hoje tem que estar a ver com a sua meta, com o seu objetivo final. Então, você precisa ter comportamentos coerentes que estejam interligados com aquilo que você quer. Quarto ponto, ambiente. Aqui na questão do ambiente, eu quero ressaltar dois temas, dois tipos de ambiente. Tem um ambiente que eu vou abordar em questão de amizades e tem a questão do ambiente na questão de organização. Primeiro, eu vou abordar na questão de amizades, tá? O que é muito importante você colocar na sua cabeça? Talvez, tá? Talvez a sua cabeça está muito conturbada porque talvez você esteja andando, falando, se relacionando com pessoas que não estejam ligadas com a sua personalidade, com a sua identidade, com aquilo que realmente você quer ser. Aí realmente a sua mente, a sua mentalidade fica conturbada demais, porque, vamos convenhamos, tá? Vamos colocar aqui, uma pessoa que ama futebol e uma pessoa que ama basquete. Você junta as duas pessoas. Essas pessoas não vão ser por muito tempo amigas. Por quê? Porque elas gostam de coisas distintas. Elas não gostam das mesmas coisas. Então não vai ter congruência, certo? Uma delas vão se ferir e vão se distanciar. Isso é muito bom para a gente trazer no nosso exemplo. Se você conviver com pessoas, ou estiver convivendo com pessoas que não estejam alinhadas com o que realmente você quer, um desses dois pares vão explodir e vão se desvincular um do outro, certo? Porque você vai estar matando a sua mentalidade, basicamente. Você está matando a raiz da sua mentalidade. Então é muito importante você ter ótimas pessoas. A ambiência é muito importante. Essa semana eu vi uma frase excelente sobre a questão de ambiência, que é o quê? Quando você convive, quando você olha para a renda de 20 mil ao mês, você acha assustador, na maioria das vezes, principalmente quem não ganha isso. Porém, quando você convive com pessoas que fazem 20 mil no dia, você não enxerga dessa forma. Então, o que acontece? Quando você anda com pessoas medíocres, com pessoas fúteis, logicamente, seu pensamento vai ser um pensamento inferior, um pensamento pequeno, um pensamento baixo. Porém, se você anda com pessoas abundantes, pessoas com um nível elevado, seu pensamento vai ser maior. Então, ou seja, nessa questão desse exemplo, uma pessoa que anda com pessoas com um pensamento elevado, ou seja, que fazem 20 mil no dia, ela não vai achar que fazer 20 mil é algo difícil. Mas uma pessoa que não anda com pessoas que ganham 20 mil no dia, ela vai olhar 20 mil no dia ou no mês
complicadíssimo, complexo para ela. Por quê? Porque o ambiente dela não tem congruência com esse tema, certo? De ganhar 20 mil no dia. Então, para ela vai ser complicado. Então, esse é o poder da ambiência, você andar com pessoas corretas. Ai, Nathan, mas não tem ninguém para mim andar. Ai, não sei. Para de desculpa, tá? O que eu quero trazer para você? O mundo da internet, o mundo intelectual, também serve como contexto modulatório para a questão de ambiência. Então, ou seja, a pessoa, o influencer que você, ou a influencer que você acompanha no Instagram, nas redes sociais, ela também tem um poder de te influenciar, ela também tem um poder de fazer parte do seu ambiente. Basta você acompanhar ela todos os dias. Então, se não tem nenhuma pessoa de nível abundante ao redor de você, procure essas pessoas na internet. Procure essas pessoas bem-sucedidas na internet, porque automaticamente sua mentalidade vai se desenvolvendo, sua mentalidade vai expandindo, vai abrindo, certo? Então é muito importante você fortalecer essa questão da ambiência do lado positivo e descartar essa questão da ambiência do lado negativo. Outro ponto muito importante sobre o ambiente, agora entrando no tema de organização, que é muito importante. Você deve ter uma organização do seu ambiente, por quê? Vamos dar um exemplo bem prático, eu sempre dou esse exemplo para os meus mentorados. O que acontece? Quando o seu objetivo é ler 20 páginas no dia, só que aí você entra no seu quarto tá uma baderna naquele dia, tá totalmente desorganizado. Você acha que você vai ter um foco expressivo em ler aquele livro? Logicamente não. Por quê? Porque o seu cérebro, a sua mente, vai estar focando na desorganização do seu quarto e não na leitura do livro, não no entendimento do livro, não naquilo que você deve se conscientizar, entender do que o autor está passando para você. Então é muito importante você manter o seu ambiente organizado para você manter a flexibilidade do seu cérebro em focar em coisas, certo? Porque se você não consegue focar em coisas, você não consegue se especializar naquilo. Por quê? Porque você não tem entendimento sobre aquilo. Então é muito importante, importantíssimo mesmo, pessoal, vocês manterem o seu ambiente organizado, porque senão não vai adiantar de nada. Você vai ler ali, tá uma meia jogada no chão, tá, sei lá, outra coisa jogada no chão, um objeto jogado no chão, você não vai conseguir focar porque o seu ambiente está desorganizado. Assim também como acontece com pessoas falando alto do seu lado, pessoas com som do seu lado, logicamente você não vai focar, porque você está desviando a atenção do seu cérebro. Seu cérebro vai estar focado 20% no livro e 80% no seu ambiente ou ao redor do seu ambiente. Por quê? Porque o seu ambiente vai estar sendo mais forte, vai estar sendo mais modulatório para ele do que a questão da leitura do livro. Porque a leitura do livro ele tem que olhar, tem que focar e tem que entender o que o escritor está passando para você. Já o ambiente ao seu redor não é preciso isso, basta ele ouvir e ele já se desvincula total. É muito importante você manter o bem-estar, tá certo? Nesses dois temas de ambiente, tanto em ambientes de amizades e tanto em ambientes de questão de organização. Quinto ponto, sono. Muito importantíssimo para o seu reset mental, muito importante para a sua reorganização mentalmente é o sono. Por quê? Porque se você não tem um bom sono, você não dá disponibilidade para o seu cérebro descansar. Especialistas dizem e mostram que o sono deve ser entre 7 a 9 horas de sono. Certo, tem uma idade, se você puxar no Google, tem idades específicas, certo? Mas ao todo é entre 7 e 9 horas de sono que você deve descansar. Isso vai da sua idade, mas enfim, entre 7 e 9 horas de sono é importante, certo? Tem uma história muito boa para contar para vocês sobre mim que aconteceu sobre essa questão do sono. O que acontece? Antes de eu mudar a minha mentalidade, antes de eu prosperar e começar a melhorar a minha vida, eu era um cara que eu dormia tarde e me acordava tarde. Então, ou seja, principalmente questão de sexta, no final, ali, sexta-feira, sábado, de sábado para domingo e de sexta para sábado. Era sempre a mesma rotina. Então, eu chegava em casa, ficava até às 5 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã jogando videogame ou desperdiçando meu tempo com qualquer outra coisa, vendo rede social e etc. E depois dormia até 2 horas da tarde. Então eu acabava o meu domingo dormindo até 2 horas da tarde. O que acontece quando você faz isso, né, de amanhecer fazendo algo e depois quando resolver ir dormir, dormir até 2, 3 horas da tarde?
você acaba atrasando o seu cronograma, o seu relógio mental. Então, ou seja, você acaba atrapalhando, você vira uma coruja. Ao invés de você dormir à noite, você dorme durante o dia. Então, isso é prejudicial para o seu longo e curto prazo. Então, por exemplo, quando a gente faz isso, pelo menos acontecia comigo, e na maioria das vezes vai acontecer com você, a gente se acorda amassado, a gente se acorda totalmente desmotivado em fazer as coisas. Por quê? Porque a gente está dormindo errado. Por mais que você durma 6, 7 horas, você vai acordar amassado. Por quê? Porque você está dormindo errado. Ao invés de você estar dormindo à noite, você está dormindo durante o dia, certo? Agora, quando você busca ajustar isso, você melhora totalmente isso. Por quê? Porque o seu sono acaba elevando, o seu sono acaba sendo melhor e automaticamente a sua produtividade também aumenta. É muito importante ressaltar essa questão da produtividade. A sua produtividade só será boa a um nível bom, excelente, extraordinário, se o seu sono for extraordinário. Porque se a sua prioridade não for boa, esquece, tá? Esquece isso, o seu sono tem que estar com congruência, produtividade, senão nada vai adiantar na sua vida. Melhora essa questão de sono.